Olá pessoal, boa noite então a todos. Vamos deixar essa aula gravada. Bom, então vamos à nossa terceira aula, né, da UC de termodinâmica. Hoje aqui, pessoal, eu vou falar do ciclo, potência do ciclo de refrigeração, certo? Vamos lá, deixa eu... Bom, então pessoal, na figura aí abaixo a gente tem aí uma máquina térmica, né? Uma máquina térmica básica, né? Vamos dizer assim, que é uma representação bem simplificada das nossas máquinas térmicas atuais, né? Então, sei lá, vamos supor um circuito ali com uma caldeira, motor a combustão. O que que eles têm em comum? Então, eles geram um calor, né? Geram um calor através de uma energia, uma liberação de energia. Essa energia, ela vai, perdão, parte dela vai ser utilizada para realizar um trabalho útil, para fazer uma movimentação de um mecanismo, para gerar energia elétrica, enfim, para qualquer trabalho útil necessário, né? Então, parte desse trabalho, dessa energia, se transforma em trabalho. Só que nem todo calor gerado, ele vai gerar trabalho, ele vai ter uma perda. Uma perda pode ser por próprio calor, pode ser por atrito, pode ser por algum outro tipo de perda que, então, não consigo converter 100% do calor gerado em trabalho, né? Ou seja, energia em trabalho. E isso de fato confirma, né, até pela questão da irreversibilidade de processo, e mesmo se eu estiver considerando um ciclo ideal, ou seja, uma máquina ideal, mesmo se eu não consigo converter 100% de calor. É impossível. Ah, mas como se prova isso? Bom, a gente viu que as leis da termodinâmica, elas não estão é, provadas do ponto de vista ali matemático, elas são empíricas, né? Ou seja, é através de experimentos. E até hoje, né, até hoje onde a gente sabe, né, até pela própria comunidade científica acadêmica, a gente não tem nenhuma ainda lei ou nenhum contra-exemplo que quebre, né, os experimentos da termodinâmica. Por isso que elas são aceitas atualmente. Então, basicamente, o que que é, pessoal? Então, geram uma energia, parte dela é trabalho, e aquilo que não é gerado para trabalho é rejeitado, né? A gente chama, vai para a fonte fria. Basicamente, é uma fonte quente, trabalho, fonte fria. Então, por exemplo, toda máquina que é projetada, assim como a gente projeta um ar-condicionado, a gente projeta sobre um ciclo ideal. As máquinas térmicas não é diferente. No caso da máquina térmica, a gente coloca como se fosse uma máquina de Carnot. Então, toda máquina térmica é projetada como se fosse uma máquina ideal de Carnot. Só que, claro, por causa dos processos reais que acontece de fato ali atrito, a gente sabe que não vai ser igual, mas quanto mais próximo, melhor. A mesma coisa vale para um sistema de climatização e refrigeração. Então, quanto menos desviado do ciclo ideal, meu projeto tal, ok. Boa noite, João. Tudo bom? Boa noite, professor. Tudo bem? Pô, achei que ninguém ia entrar, eu até comecei a falar, comecei a gravar e eu estava bem no início mesmo, estava falando justamente aí sobre o ciclo de potência. Maravilha. Não, me atrapalhei um pouco o horário aqui, mas tudo bem. Não, não, tá tranquilo, vamos lá. É, então, vamos falar do ciclo de potência, né, das máquinas térmicas. O que que acontece no ciclo de potência? Então, eu tenho uma fonte de calor que é uma caldeira. O que que é a caldeira, né? A caldeira, eu preciso de um combustível, qualquer origem que seja ela, mineral, vegetal, é um combustível para quê? Para aquecer uma água. Essa água está dentro de um recipiente, no caso ali a caldeira, que ela vai elevar a temperatura e a pressão dessa água, até levar um vapor a alta pressão. Esse vapor a alta pressão tem muita energia. Então, essa energia desse vapor, ele vai me servir para alguma coisa. No caso aqui que eu tenho de exemplo, ele vai gerar uma turbina. Essa turbina pode ser para gerar qualquer coisa, para movimentar, sei lá, um barco, para movimentar o que é que seja. No caso ali, para gerar uma energia elétrica, ela gera uma turbina, essa turbina me gera eletricidade. Um exemplo.
Então, beleza, esse vapor alta pressão tem muita energia, vai me girar essa turbina. Só que nem todo o calor do vapor vai girar essa turbina. Então, parte dela vai ser rejeitada. Então, o que que vai acontecer? Parte desse vapor, então, quando eu venho aqui, esse vapor vai diminuir a pressão. E até uma fração, né? Até uma fração desse vapor vai baixar, vai condensar, né? Então, além de baixar a pressão, parte dela se condensa. E vai passar pelo condensador. Então, ele vai retirar mais calor ainda, ou seja, o calor que estava no vapor agora é rejeitado para o meio, ou seja, vai para fora. E essa água, então, que estava na forma de vapor, ela se condensa. E, além disso, ela vai aliviar a pressão. Ou seja, ela vai ficar agora uma água a baixa pressão. Então, essa água precisa ser movimentada, ela precisa voltar lá para a caldeira, para ela virar vapor novamente. Então, eu preciso injetar energia nessa água, onde eu vou injetar energia através da bomba. Então, a bomba, eu vou injetar energia na bomba para ela deslocar água de um ponto para o outro. No caso desse ponto de baixa pressão, lá para a caldeira. Então, quando eu passo pela bomba, minha água também vai mudar de pressão. Ela vai estar de baixa para alta pressão, até ela chegar na caldeira. Chega na caldeira, ela é aquecida, vira vapor e a gente retoma o ciclo. Então, aqui, ó, no ciclo termodinâmico, é dessa forma. Então, vem do 1 para o 2, para o 3, para o 4. A gente vai ver que no ciclo de refrigeração é o inverso, né? Ela faz o sentido reverso. Aqui ela faz o sentido anti-horário. No ciclo de refrigeração ela faz o sentido horário. Ou, perdão, aqui é no sentido horário, né? Aqui é no sentido horário e no de refrigeração é o sentido anti-horário. Bom, então aqui a água, só explicando mais uma vez. Então a água entra na bomba como líquido saturado e é comprimida de maneira isentrópica. Então tudo isso aqui é um ciclo ideal, até a pressão de operação da caldeira. Então, devido a uma pequena diminuição do volume específico da água, essa temperatura então aumenta levemente durante esse processo de compressão isentrópica, ou seja, a mesma entropia. Então, forçada por essa compressão, a água então entra na caldeira como um líquido comprimido. Então, ele vai entrar como líquido comprimido e vai sair como vapor superaquecido, em alta pressão. Então, a caldeira vai ser um trocador de calor, né? Então, vou aquecer a água, onde esse calor vai ser transferido para a água, se transforma em vapor. Então, toda região de vapor é superaquecida, é chamado o quê? De gerador de vapor. Nossa boa e velha caldeira, né? Então, esse vapor a alta pressão superaquecido entra na turbina, se expande, né? Então, ele vai expandir de forma isentrópica e vai gerar o trabalho, ou seja, ele vai girar essa turbina. Essa turbina vai me dar um trabalho. Quando ela passa na turbina, a pressão e a temperatura ela vai dar uma diminuída, leve, não é tão abrupta assim, vai dar uma leve diminuída aí. Durante esse processo, até quando o meu vapor entra no condensador. Então, nesse estado, o vapor é uma mistura de líquido e vapor. Como falei, a gente vai ter a coexistência tanto do vapor e parte desse vapor vira água, se condensa, né? Uma temperatura e um vapor saturado ainda vai ter uma temperatura alta. Então, basicamente, o que que é? A passagem do ponto 1 para o ponto 2, a minha água está como líquido saturado, a minha bomba, então, comprime. Então, ela fica um líquido comprimido. Do 2 para o 3, que é todo esse caminho aqui, a minha, a, a minha água vai gerar vapor a pressão constante, ou seja, vai passar a pressão constante até ele virar um vapor saturado, né? Que ele já saiu da região de saturação. Do 3 para o 4, além de forma isentrópica e isoentálpica, ela vai passar na turbina. Vai ter uma expansão. Do 3 para o 4 e do 4 para o 1, eu vou ter o condensador, onde eu vou rejeitar o calor a pressão constante. Bom, então toda máquina que a gente projeta, máquina térmica, parte dela como ciclo de Carnot, ou seja, um ciclo ideal. Claro, quem foi o Carnot, né? O Nicolas Carnot foi um engenheiro francês, né?
e nasceu em 1796 e morreu em 1832. Ele demonstrou por meio de uma máquina térmica teórica que não seria possível ter um rendimento perfeito. Então ele mesmo já descobriu que não se consegue uma máquina com 100% de rendimento, ou seja, tudo aquilo que eu forneço de energia, ele vira tudo de trabalho. Impossível. Então, essa própria máquina chamou então de ciclo de Carnot. Esses dois autores aí, o Potter e o Scott, eles definiram então como máquina de Carnot uma máquina ideal que utiliza processos reversíveis. Então, todo processo ideal ele é reversível. Nenhum processo real ele é reversível, ele é irreversível. Então, pessoal, o conceito-chave é o que? A máquina de Carnot é o limite máximo possível de eficiência. Então, qualquer motor se baseia na máquina de Carnot que me dá a máxima eficiência. É a máquina ideal. Então, da mesma forma, quando a gente projeta um motor de qualquer origem, a gente parte do motor de Carnot, né? Ciclo de Carnot. Se está próximo do ciclo de Carnot, beleza. Se desviou muito, alguma coisa no meu projeto de motor falhou. Eu preciso rever para ficar próximo. Quanto mais próximo do ideal, beleza, tá ok. Professor, o que seria uma falha notável num projeto de motor a combustão? Seria a falta de compressão? Falha notável, É, a eu não, falta de compressão no processo vamos dizer assim, da explosão, né? Você tem a admissão, aí você tem a explosão, aí não tem a compressão correta para dar a explosão, por exemplo. Seria uma falha de porque projeto? na verdade não é por falha de projeto, João, é por causa de característica de combustível. Então, por exemplo, a gasolina, ela não precisa de comprimir bastante ela para explodir. Então, dependendo ali já do nível de compressão, ela já explode. Ou seja, você não aproveita o máximo da compressão, né? Porque a compressão, você comprime o máximo, porque você vai ter o máximo de energia, né? Porque quando você tem um espaço reduzido, quando explode, você tem o máximo de aproveitamento de energia. Concorda? Você vai ter o Certo, sim. máximo de energia mecânica transferida. Só que a gasolina e o etanol, eles não precisam de muita compressão. O etanol mais ainda. Então ele explode muito cedo. Então Muito ele tem que ter volátil, uma. né? Aí você tem que arrumar um jeito aí tem até o tal do antidetonante. Aí tem um perfil. Você pode ver que cada motor aí, cada fabricante vai ter um perfil de pistão. Você vai ter um pistãozinho com os desenhos ali com design. Por quê? É justamente para otimizar a explosão e evitar essa detonação. Aí vai ter uma forma de, por exemplo, no sistema de injeção, que vai injetar gasolina um pouquinho antes ou um pouco depois, né? Ele vai analisar, misturar combustível. É o tempo de Então, admissão que fala, né? tempo de admissão. Hoje com eletrônica dá para você resolver conforme regime. Ele vai analisar a misturar combustível, Eles fazem se tem isso mais muito mistura. nesses motores de Stock Car, né? Que usam etanol em algumas competições, né? Na verdade eles usam etanol, né? Pelo menos eu É, sei aqui que eles usam etanol. Aí o etanol ele tem uma boa octanagem, só que ele tem a detonação muito cedo. Aí você tem que é. regular muito bem isso, né? Aí entra essa manobra eletrônica, né, que o senhor está falando, né? De ajuste. Justamente. Aí a eletrônica ajusta, né? Ele vê lá, ó, qual que é o regime ali, né? Vê o tanto de ar, tanto de combustível, né? Ver se a mistura estequiométrica, sempre tem que lembrar daquela mistura estequiométrica, né? Que é combustível mais oxigênio, né? Sim, E a gente sim. tem que lembrar que o nosso ar não é 100% oxigênio, né? Se fosse 100% oxigênio era perfeito. A gente sabe que você tem 70% dele é nitrogênio, ou seja, uma parte daquele gás não reage, mas na queima o nitrogênio reage ali, né, com o oxigênio, vira óxido nítrico, né? Então, aí sempre tem que ir naquela mistura estequiométrica. Se está perto ali daquela mistura estequiométrica perfeita, eu tenho ali a combustão onde eu consumo, né, onde eu reajo todo o carbono com oxigênio, né?
Perfeito. Agora só que vai ter momentos ali que eu vou ter mais oxigênio do que combustível, ou mais combustível do que oxigênio, justamente, né, que é a parte ali onde o meu motor realmente ou consome mais, né, ou não tem um bom rendimento. Tem A gente vários chama, parâmetros, né, para levar em conta é, para se ter um o termo rendimento é mistura quase pobre e perfeito, mistura né? rica que eles falam, né? Isso. Ah, sim. Então, por exemplo, o meu ápice do motor, quando eu tenho ali a máxima performance, ou quando eu tenho a estoquiometria perfeita, que é uma fração pequena ali, né? Então, como no nosso dia a dia a gente não vai andar, até que é impossível a gente andar no ápice da performance do veículo, né? Ah, impossível com o trânsito de hoje. O trânsito não tem nem como travar do jeito que é, né? Então, Eu a não sei maioria do nosso como trânsito é é o em quê? Goiânia, mas aqui na capital, em Campo Grande, misericórdia, tá parecendo uma São Paulo dessa da vida aí. Tem horário É, que é é, intransitável. aqui também. Aqui, para você ter uma ideia, você andar 10 quilômetros é 1 hora, dependendo do onde você vai. É Tá? quase isso aí mesmo. Você vê, caramba, Talvez até um pouco mais. você vê trechos relativamente bem curtos, você demorar um tanto assim, sei lá, tem nem cabimento. Eu faço, né, é, transporte com aplicativo, né? Sou motorista. E eu já fiz um cálculo que a cidade, ela corta de uma ponta a outra em 20 a 22 quilômetros, tanto norte-sul como leste-oeste. Então, quando você viaja um trecho desse de uns 10 a 15 quilômetros, essa faixa, 1 hora e meia, só para você atingir essa distância. Isso se você atravessar o centro. Se você conseguir contornar a cidade, você vai gastar um pouquinho, mas talvez chegue até um pouco mais rápido. Só Em dando a volta. distância, né? Então, assim, não tá fácil, viu? Cada dia que passa, É, mais gente, mais carro e só vai fora as ruas, né? Que aqui a é uma buraqueira infraestrutura só. não acompanha, buraqueira, também haja manutenção. Eu também trabalhei de Uber, você vê, acaba que o Uber precisa muito do fator tempo, só que como é que o Uber ganha tempo num trânsito assim, Pois né, é, cara? Praticamente é não tem. impossível, né? Eu já deixei, já perdi em um dia quase R$ 100, porque eu perdi muita corrida, enquanto eu estava ali fazendo uma única corrida, uma distância longa. É, hoje o pessoal, eu já até percebo também, cara, parece que é muito melhor você fazer uma corridinha curta, ganha menos, mas se você fazer as corridinhas picadas, você parece que ganha até mais do que Mas você depende ganha. muito do trecho, viu, de onde você está, pelo menos aqui, né? Aí você tem que fazer uma análise rápida para ver se compensa, porque às vezes você indo longe, dependendo do valor, compensa pela distância que você andaria dentro do centro, por exemplo, né? Por mais que você Sim, faça um quilômetro de 5 km ali, você não ia conseguir se você fizesse 4 desses a uma distância um pouco maior, entendeu? é, Não sei se eu expliquei bem, mas não, mas faz sentido, tem essa questão mesmo do compensar, né, é, é, talvez depende do a distância, horário, né? Depende de é, muitos fatores. não, Goiânia, você vê, daqui para Brasília, dá 200 quilômetros, 180 quilômetros, jogava, 180, 200 quilômetros. Você faz esse trecho 1 hora e meia, que dependendo do trecho você faz quase 2 horas. Falei, caramba, dá para ir em Brasília, praticamente dá para ir em Brasília e voltar. Pois é. Tem essas coisas, né? Essas questões, né? Dá para ir para em Brasília e voltar. Você fala, caramba, dentro da cidade aqui é um deslocamento para Brasília. Incrível. Pois é. Tem dessas coisas. Então, aí essa é a parte mesmo da questão, aí a questão mesmo química característica físico-química do combustível, né? Essa parte ali da detonação do combustível. Aí por isso que tem alguns aditivos também ali que é antidetonante, né? Os aditivos que você coloca ali para melhorar essa questão da química. Bom, então, Pois é. continuando aqui, né? Como é que é o ciclo de Carnot, né? O ciclo ideal do Carnot.
Então, são também 4 ciclos, né? Então, do ciclo do 1 para o 2, eu tenho uma expansão isotérmica. Então, o calor vai ser fornecido ao fluido de maneira reversível por um reservatório de alta temperatura a temperatura constante. Aí o pistão do cilindro ele é movido e o volume aumenta. A, a segunda passagem aí, a segunda transição, é uma expansão adiabática reversível. Então o cilindro ele vai ser completamente isolado, ou seja, isola, não troca calor com o meio, então não tem nenhuma transmissão de calor. Então o pistão continua a ser movido com o volume aumentando, mesmo sem nenhuma troca de calor. A próxima fase é compressão isotérmica, do 3 por 4. Então, o calor agora é rejeitado pelo fluido de maneira reversível para um reservatório de baixa temperatura, também a temperatura constante, né, já que é isotérmico. Aí agora o meu pistão comprime o fluido em questão, diminuindo o seu volume. E do 4 por 1 eu tenho a compressão adiabática reversível. Aqui então meu cilindro ele é completamente isolado de novo, também não tem nenhuma transmissão de calor durante esse processo. O pistão continua a comprimir o fluido até que atinja o volume, a temperatura e a pressão original. Volta para o que estava lá no 1, né, no início lá, e depois o meu ciclo recomeça. Então aí, ó, o Carnot, está aí o ciclo no gráfico pressão por volume. Então, Carnot demonstrou que nesse ciclo a quantidade de calor trocado com a fonte quente e fria é proporcional às respectivas temperaturas absolutas das fontes. Então, aqui ó, o calor da fonte quente sobre a temperatura da fonte quente é igual a temperatura, ou perdão, o calor da fonte fria dividido pela temperatura da fonte fria. Então aqui eu tenho um rendimento. Rendimento aqui, então, em termos, né, fazendo aqui umas manipulações matemáticas, é 1 menos temperatura da fonte fria sobre temperatura da fonte quente. Então aqui eu tenho um exemplo. Certa máquina trabalha, é ideal, funciona realizando o ciclo de Carnot. Em cada ciclo, o trabalho útil fornecido pela máquina é de 1000 joules. Tendo as temperaturas das fontes térmicas 127 graus e 27 graus, respectivamente, determine o rendimento da máquina referida, a quantidade de calor retirada da fonte quente e a quantidade de calor rejeitada para a fonte fria. Então, vamos lá. É uma máquina, então tem um trabalho de 1000 joules. E as fontes, então essa de maior temperatura é a fonte quente, né? Então, temperatura chamada de quente é 127 graus. A temperatura da fonte fria, 27 graus. Bom, eu tenho que converter para a escala absoluta, né? Então, eu tenho que somar ele aqui com 273 Kelvin, né? Tá horrível. Então, aqui, ó, fazendo então os cálculos aqui. Três, e 27 mais 173, 300. Então, tem 400 e 300 Kelvin. Vamos lá, o rendimento da máquina referida. Então, o rendimento ó, seria 1 menos a temperatura da fonte fria, a temperatura da fonte quente. Corta aqui, ó. 3 dividido por 4 dá 0,75.
0,25 ou 25%, né? Se eu multiplicar 5% de rendimento. Qual é a quantidade de calor retirada da fonte quente? Bom, a gente pode utilizar aquela fórmula do rendimento, né? Então, qual que é a quantidade de calor retirada da fonte quente? Outra fórmula do rendimento é trabalho dividido pelo calor. Bom, se o meu rendimento é de 0,25, o meu trabalho é de 1000 joules, qual que é o calor, né? Então, vou fazer a multiplicação cruzada, 0,25 Q é igual a 1000. 1000 dividido por 0,25 vai dar 4.000. Então, aqui o calor da fonte quente, vou chamar de QQ, 4.000 joules. Então, bom, além disso, então, qual que é a quantidade de calor rejeitada para a fonte fria? Eu posso utilizar aquela fórmula, né? Essa daqui, ó. Então, chamar calor da fonte quente pela temperatura quente, igual ao calor da fonte fria, dividido pela temperatura da fonte fria. Então, o calor da fonte quente, 4.000. Temperatura da fonte quente, 400. Calor da fonte fria é o que eu quero calcular. E a temperatura da fonte fria, 300. Bom, aqui eu posso cortar 2 zeros com esse e simplificar, né? Então, 40 dividido por 4 dá 10 e 4 dá 1. Então, aqui vai ser QF, multiplicar cruzado, né? Então, vai ser QF vezes 1 igual a 10 10 vezes seria 3 quilojoules, né, professor? 3.000 joules ou 3 kJ. Meu calor da fonte quente é 4.000, da fonte fria 3.000. Certo? É mais ou menos o raciocínio até da nossa SAP lá. Certo? Com alguma dúvida? Tranquilo. Eu quero ver se eu mostro também aqui. Tem uma outra para mostrar, que é fazendo a comparação do ciclo termodinâmico do ar-condicionado. Perfeito. Vou tomar água aqui. Vou tomar água aqui rapidinho. E lembrando, eu também esqueço. Uma coisa tão essencial, né? Às vezes a gente esquece. E aqui já tá ficando seco já o ar aqui. Aqui também é época, né? Essa época foi ver as pancaradas de Capricho. chuva. Bom, então o ciclo de refrigeração, bom, ele é inverso na nossa máquina de potência, né? Então, se no ciclo de potência ele ocorre fazendo o giro no sentido horário, de refrigeração é no sentido anti-horário. Então, vai ser 1, 2, 3, 4. No outro aqui era 1, 2, 3, 4, né, no sentido horário. Bom, então vou falar dos 4 processos também, tudo ideal, né? Então, o processo 1, 2, ele ocorre no compressor, né? Então, ele sai da linha de baixa pressão e vai para a linha de alta pressão, onde eu vou comprimir o meu fluido. Então, ele vai aumentar a pressão e temperatura. Então, meu fluido entra num compressor como o título igual a 1, ou seja, vapor saturado, e ele passa depois para vapor superaquecido. Então, ele sai da região de saturação do fluido refrigerante.
Então, ele atinge uma temperatura e também uma pressão. Então, ali é a pressão de alta e uma temperatura. O processo de 2 para 3, onde ele vai passar pelo condensador. Esse processo, então, é a temperatura e também pressão constante, né? E o condensador, né, que pode ser condensador natural, por convecção natural, é aquele que tem só as aletas, e aquele que tem o ventilador com as aletas e uma área menor de troca de calor. Então, onde o meu fluido está com calor que veio absorvido do evaporador, mais adicionado que veio do compressor, ou seja, eu preciso então aliviar a pressão e tirar a temperatura também. Vou rejeitar o calor para fora, né? Então, tanto que a gente fica de frente ao condensador ali, a gente vê um ar quente, né? Mas não é um ar quente só do ambiente externo, mas também o calor que é retirado do ambiente. Então, ele vai rejeitar o calor até o momento em que a minha pressão vai ser a mesma até o meu líquido chegar como líquido saturado, né? E o processo de 3 para 4, onde vai passar o meu fluido na válvula de expansão. Então é um processo isentálpico, ou seja, a entalpia constante, e vai diminuir a pressão. Então vai passar da linha de alta para a linha de baixa pressão. Já atinge a pressão do evaporador. Então ele vai entrar dentro da região de saturação. Ou seja, eu vou criar aqui, ó, esse pedacinho que a gente chama de vapor de flash. Então eu tenho que evitar muito esse vapor de flash, né? Eu tenho que liquefazer, né? Ou seja, eu tenho que evitar, na verdade, que esse vapor de flash seja o mínimo possível, porque senão eu dificulto a troca de calor no evaporador, né? Eu preciso que ele seja de troca de estado, né? Passar de líquido para vapor. E esse processo, a entalpia e também entropia constante. E o processo de 4 para 1 é o processo que ele vai no evaporador, ou seja, ele também é transferido a pressão constante e também a temperatura constante, onde ele vai mudar a sua fase, vai passar de líquido para vapor, ou seja, ele vai absorver o calor do meio e esse frio que está ali contido no fluido vai para o meio, onde eu vou climatizar ou refrigerar o ambiente, até ele mudar de estado e chegar no estado de vapor saturado. E qual que é a diferença do ciclo ideal para o ciclo real, né, o ciclo ideal? Então, todos os projetos também de ar-condicionado e refrigeradores, eles partem do princípio que são ciclos ideais. Claro que vai ter um desvio, só que, claro, quanto menos esse desvio for detectado, isso quer dizer o quê? Meu projeto está muito bem feito. Já se ficar muito divergente, né, se ficar muito diferente, quer dizer que alguma coisa no projeto não deu certo, eu tenho que refazer os cálculos, né, aí seja no admissionamento de tubulação, do trocador de calor, enfim. Então, qual que é a diferença? Primeiro é aqui, ó, o meu compressor, com exceção do compressor parafuso, nenhum deles pode receber o meu fluido no estado líquido. Então, meu fluido estar no estado de vapor saturado não garante que ele esteja totalmente vapor. Então, preciso ter uma garantia que ele esteja totalmente vaporizado. Então, o que que eu faço? Eu superaqueço o meu fluido. Então, por isso que tem lá o superaquecimento, é aquele entre 5 e 7 graus. Então, eu jogo ele um pouco para fora da região de saturação. Quando ele passa pelo compressor, o processo ele é irreversível, não tem como eu fazer a volta, né? É um processo de mão dupla, sentido único. E também, por ele ter um processo ali de atrito, para uma parte mecânica, esse processo também não é isoentrópico, ele é politrópico, ou seja, ele é com diferença de entropia. Então, a entropia do ponto 2 é maior que a entropia do ponto 1. Então, idealmente, não é isentrópico. Vai ter um aumento de temperatura e também de entropia. Por isso que quando a gente faz ali a potência real do compressor, a gente leva em consideração a eficiência de volumétrica, né, de câmara de compressão e também a eficiência isentrópica. Certo, então quando ele passa agora do ponto 2 para o ponto 3, ou seja, ele vai passar no condensador, eu vou ter uma diferença de pressão. Por que que eu tenho essa diferença de pressão? O meu fluido está sobre pressão e velocidade dentro de uma tubulação.
fluido dentro de uma tubulação, ele vai ter ali uma perda de pressão, uma chamada de perda de carga. É relativo, então, à tubulação em linha reta e as chamadas singularidades, então, curvas, T's, válvulas. Então, todo fluido que está sujeito a escoar dentro de uma tubulação, ele está sujeito a atrito. Por mais que o cobre, por exemplo, seja um bom condutor de calor e de energia elétrica, de eletricidade, mas todo fluido dentro de uma tubulação ele vai ter atrito. Esse atrito gera a perda de carga, que é essa perda de pressão. Então, por exemplo, a ponto de pressão do ponto 2 é maior do que a do ponto 3. Então, essa queda de pressão ela é inevitável. Depois a gente vai ver que tem algumas válvulas que tentam fazer isso de forma constante, até porque eu faço ele a pressão constante, eu melhoro minha troca de calor. Bom, aí eu como a forma de garantia é diminuir também, além de te liquefazer, né, ou seja, passar de vapor para líquido, eu preciso diminuir demais a temperatura do meu fluido tanto quanto possível. Então eu vou subresfriar o meu fluido. Eu também tiro da região de líquido saturado e eu passo ele para líquido subresfriado ou líquido comprimido. Geralmente vai ter essas duas nomenclaturas, né? E quando eu passo da ponto 3 para o ponto 4, eu vou ter também um processo que não vai ser isental, porque ele vai ter uma diferença de entalpia, geralmente vai ser inclinado assim, então ponto 3 vai passar para o ponto 4, ele vai estar na verdade está inversa ali. Ele vai ter uma diferença, então a entalpia do ponto 4 vai ser maior do que a do ponto 3. E o meu fluido vai entrar também no vapor de flash, eu também preciso jogar ele para diminuir esse vapor de flash. E quando passa pelo evaporador, é o mesmo problema no condensador. Então, um fluido passando por uma tubulação, sob temperatura e pressão, ele vai ter perda de carga, né? Vai ter uma perda de energia na forma de perda de carga, que é perda de pressão. Por isso que vai ter essa diferença de pressão aqui. É o momento que ele satura e vai superaquecer. Bom, tá aí, ó. Então, e com isso, pessoal, a gente calcula a capacidade frigorífica do ciclo. A capacidade frigorífica do ciclo é o que é? A quantidade de calor por unidade de tempo. Então, quero dimensionar o evaporador, como é que eu faço isso? Calculando a carga térmica. Então, para calcular essa carga térmica, ou eu calculo a carga térmica, ou também posso pegar, por exemplo, os valores da entalpia e a vazão em massa. Aí eu acho a potência frigorífica do sistema. Bom, também eu posso achar a potência teórica do compressor, né? Para essa potência teórica, eu também vou achar a vazão em massa e as diferenças de entalpia. Então, sempre eu preciso das entalpias dos pontos para eu achar, então, capacidade frigorífica, potência, capacidade calorífica, que a gente chama que é o calor rejeitado no condensador, e a válvula de expansão, ela só é a isentálpica, não tem um perda de energia, você não calcula nenhuma capacidade dela, né? Mas é feito de... E com isso, né, eu acho, então, o calor, a capacidade frigorífica, com o trabalho do compressor, que é justamente as diferenças de entalpia, né? Já que a vazão em massa é a mesma, claro que eu estou falando isso de um sistema simples, né? Se for um VRF, aí eu tenho que fazer balanço de massa e energia, aí o cálculo é um pouco mais complexo. Mas um sistema simples, eu calculo o COP dessa forma, né? Então, a eficácia é em função somente das propriedades do refrigerante, porque essas entalpias aqui, ela é em função do refrigerante. Bom, então vamos calcular aí o COP teórico de um aparelho de ar-condicionado. Esse aqui é um raio wall que a gente tem aqui na nossa unidade, que é de um VRF. Mas eu fiz ele como se fosse único, né? Então, só para efeito ali de comparação do COP de um raio wall VRF com um raio wall convencional. Então, por exemplo, a capacidade frigorífica dele é de 4,5 kW, a pressão na linha de baixo é de 2,6 e a de alta é de 4,4 megapascal. O gás refrigerante é o R410A. A gente tem duas formas de pegar essas entalpias, né? Então, o que eu preciso fazer?
desenho o meu ciclo, né? Basicamente eu tenho aqui o meu, então aqui eu tenho ponto 1, 2, então aqui é o 1, 2, 4, então aqui eu tenho pressão, entalpia, eu preciso das entalpias do ponto 1, 2, 3 e 4. Posso utilizar o diagrama de Mollier, ou também a gente tem um programa, deixa eu só parar aqui a exibição, eu tenho esse programa aqui, deixa eu compartilhar de novo, programinha aqui que é o CATT, esse daqui, ó, Computer Aided Thermodynamic Tables. Na verdade é o diagrama de Mollier e ao invés de usar o gráfico, eu posso dar esse programinha aqui, ó. Então, por exemplo, é o R410, né? Então vem aqui, ó, refrigerante R410. Aí eu venho aqui, ó, calculate. Então eu preciso de 2 pontos para achar os outros. Então, por exemplo, no diagrama de Mollier, eu pego essas 6 propriedades. Então, temperatura, pressão, volume específico, entalpia específico, entropia e o título, né, que chamamos de qualidade. Então, por exemplo, no ponto 1, vou pegar minha colinha aqui. Então, por exemplo, no ponto 1, eu sei que eu tenho o título e a pressão, né? A pressão de baixo. Então é pressão em título. A pressão não é de 2,6 e o título não é 1, porque ele é vapor saturado. Aí eu acho a primeira entalpia aqui do ponto 1, ó. A entalpia do ponto 1 é de 282,4. Bom, no ponto 2, o ponto 2 vai ter a mesma entropia do ponto 1 e a linha de alta, então vai ser a pressão. Então eu vou pegar aqui agora a entropia e a pressão. Então agora a minha pressão ela é de 4,4 megapascal e a entropia vai ser a mesma do ponto 1. Então ok, lá eu já tenho o segundo, lá, 294,5. Do ponto 3, eu sei que ele é um líquido saturado, então é o título, e a pressão é de alta, então é pressão e título. Agora a pressão é de 4,4 e o título agora é 0, porque ele é um líquido saturado. Então, ok, lá, líquido saturado, ele tem entalpia específica. E o ponto 4, ele vai ter a mesma entalpia do ponto 3, e agora a pressão é de baixa, 2,6. Então eu tenho a pressão de baixa e a entalpia é o mesmo do ponto 3. Olha lá, pronto. Achei as entalpias aqui, ó. Bom, o que agora eu faço? Eu vou pegar o COP. O que vai ser o COP? Vou só colocar vou colocar no Paint aqui, que é mais fácil, que eu coloco um do lado do outro aqui. Professor, Sim, pode depois o senhor falar. disponibiliza o link desse programa. Eu acho que eu disponibilizei ele lá na biblioteca. Depois eu vou dar uma olhada. Acho que tem ele lá. Aí como é que eu Ok. calculo aqui o COP, né? Então eu vou ter o COP, que seria o quê? O H1 menos H4, H2 menos H1. Bom, então meu H1 aqui é 282,4 menos 184,7, 294,4 menos 282,4. Então isso me dá aproximadamente, calculando aqui, um COP de 7,84. Então para cada 1.000 kW de energia injetada no sistema, eu retiro 7.804 kW de calor, né? Então, essa é a proporção.
Eu fiz depois o cálculo de um sistema mais simples, um Highwall, o mesmo modelo. Se eu não me engano, o POP deu em torno de 5, deu 5,33, 5,16, um trem assim. Tema comum, ó. Tanto que o VRF ele é mais eficiente, né? Tanto que ele é melhor, né? É, certo aí, João. Era isso aí que eu queria mostrar. Se tem alguma dúvida aí, questionamento. Não, o professor está tranquilo mesmo. Então, depois eu vou ver se eu tenho disponibilizado, eu sinalizo para você lá no Maravilha. WhatsApp. Tá bom? Bom, então é isso aí, João. Finaliza aqui. Se tiver alguma dúvida, questionamento, então procura. Aí na próxima semana a gente inicia mais um C, que aí é a mecânica dos fluidos. Ok? Ok. Tenho desejar a você uma boa noite. Fique com Deus e até a próxima semana. Realmente, professor. Até lá. Tchau.